Olá, tudo bem? Eu sou o Lula, pastor Luiz Carlos, e eu quero compartilhar algumas coisas aqui que Deus falou comigo na semana passada. Na verdade, Ele tem falado comigo desde o início de março sobre um tema muito, muito louco, porque é um tema que é movimento, é um tema que traz, nos faz mover, nos faz movimentar. E engraçado que eu estava na praia com uma amiga minha e esse tema veio a calhar. A gente estava na areia normal, tomando sol e estava muito calor e a gente decidiu ir na areia, ir na água, desculpa. E quando a gente chegou na água, a água estava muito gelada, estava muito gelada. E a minha amiga que não é cristã, ela já até frequentou a Tiba durante um tempo, mas ela falou assim, cara, se eu pudesse eu andaria sobre as águas, pena que eu não posso. Ou alguma coisa nesse sentido. E eu fui e falei assim, um texto bíblico que fala sobre isso. Pedro e Jesus andaram sobre as águas. Aí a gente começou a compartilhar sobre isso. E ela lembrava alguma coisa que ela já tinha ouvido. E eu expliquei para ela como foi, qual era o contexto, mais ou menos. Mas o fato a água realmente estava muito gelada e a gente falou assim, caraca, se pudéssemos a gente poderia andar sobre as águas só para não ter que tocar nessa água tão gelada. Foi muito legal e desde então esse tema vem me movimentando. E aí o pastor Delson ele me pediu, me convidou para trocar algumas ideias, desculpa, mas para compartilhar alguma coisa sobre fé. E aí, desde então, desse tempo, eu vim pensando sobre o texto onde Jesus anda sobre as águas e convida Pedro a andar sobre as águas também. E eu peguei a Bíblia, escrevi algumas coisas aqui, mas na real eu acabei não montando um esboço certinho, bonitinho, mas eu queria compartilhar com vocês sobre esse texto. E esse texto se encontra em Mateus, capítulo 14, nos versículos 22 até o versículo 29. Eu queria que você acompanhasse comigo de forma bem rápida. Eu vou ler aqui, depois a gente vai compartilhar. E esse é um vídeo muito rapidinho, porque eu acredito que você já conhece esse texto, você já conhece tudo aquilo que ele pode falar, mas se você tiver o teu coração aberto para que ele fale mais alguma coisa, Deus ele vai usar esse tempo, tá bom? Então, Mateus capítulo 14, 22. O título é Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E, despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E tomando medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção, assim, se você deve ter escutado esse texto, uma mensagem sobre esse, uma palavra sobre esse texto, milhões de vezes. É um texto super conhecido. Mas algumas coisas que me chamam a atenção é que mesmo os discípulos tendo visto vários milagres antes essa mesma passagem, no próprio versículo 14, no capítulo 14, a gente vê alguns outros milagres que Jesus fez, mas mesmo diante de tantos milagres, os discípulos ainda, ao verem Jesus voltando, andando sobre as águas, não reconhecem a Jesus. E às vezes Jesus faz alguns milagres na nossa vida e a gente não reconhece.
E aí, como tem sido a sua intimidade com Deus a nível de você não reconhecer aquilo que Jesus tem feito na sua vida? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Você tem intimidade com Deus o suficiente para vê-lo fazendo alguns milagres e você reconhecê-lo como o Deus que faz o milagre, Jesus que faz o milagre. Então Jesus vem ao meio à tempestade e ele já estava com medo, porque eu imagino que de madrugada, você andando num barco, ventos assolando a embarcação, e quem andou de barco já da ponte Rio-Niterói para Paquetá, ou para Niterói, ou para Ilha Grande, ou qualquer outro lugar onde você esteja de barco, vento forte já te deixa com medo. E aí eu imagino que ao ver Jesus de madrugada, eu imagino humanamente falando, aterrorizados, mas Jesus, eles estavam com ele há pouco tempo e viram os milagres, mas eles não reconheceram Jesus. Então a gente precisa reconhecer Jesus. A gente precisa ter fé o suficiente em crer que, em momentos de desespero, Jesus pode vir andar sobre as águas. E uma das coisas que também me chama a atenção eles viram Jesus, ouviram a voz dele quando Jesus fala, calma, relaxa, sou eu. E aí eles ainda assim duvidaram e falaram, Pedro falou, mas se for você mesmo, eu me chamo para ir até você. E talvez só Pedro tenha sido ambicioso ou destemido ou corajoso em poder ir até Jesus. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, eles viram Jesus e não o reconheceram, ouviram a voz dele e duvidaram, e ainda assim Pedro foi andando até Jesus. E eu imagino que deve ter sido uma coisa incrível andar sobre as águas e poder estar fitando os olhos em Jesus, fixos em Jesus. E no texto diz que com a força do vento, ele reparou no vento, ao invés de olhar para Jesus, ele começou a ter medo. E às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que é bem assim mesmo. Você está com os olhos em Deus e você está fitando os olhos em Deus, crendo no poder do milagre, crendo no Senhor Jesus Cristo, mas às vezes algumas coisas acontecem no nosso redor que a gente acaba perdendo o foco do principal, e aí a gente começa a reparar nas coisas que acontecem ao nosso redor e a gente acaba afundando. Eu imagino o desespero de Pedro ao ver que ele estava afundando. E aí eu me lembro no dia que eu estava na praia, que a gente estava tentando, fingindo que a gente ia andar sobre as águas, mas a gente não estava conseguindo, porque a gente não tinha fé suficiente para isso. E olha que Jesus nem tinha falado, vem. Mas para Pedro, Jesus falou assim, não, vem, pode vir. E às vezes Jesus pode estar falando para você, num tempo de desespero, num tempo de tristeza, num tempo de caos. Cara, vem, pode vir que está comigo. Vem que eu assumo o problema, contextualizando. E às vezes a gente começa a andar em direção a Jesus, mas a gente começa a ouvir também certas situações ao nosso redor e a gente acaba perdendo o foco de Jesus e acaba afundando. Mas ainda assim, se a gente não reconhece visualmente a Deus, se a gente ouve a voz de Deus ou de Jesus e não reconhece, ainda duvida, se a gente fita os olhos em Deus, começa a acreditar e começa a andar sobre as águas, começa a caminhar sobre os problemas e a gente, por algum outro motivo, a gente desfoca o nosso olhar de Jesus, a gente acaba afundando. Ainda assim, quando a gente entra em desespero novamente, como aconteceu com Pedro, a gente grita, Senhor, salva-me. Jesus prontamente estende a sua mão e nos dá a vitória, ele nos salva. E ele fica tranquilo, ele acalma a tempestade, ele te leva de novo para o barco. E ele fala até que você tem pouca fé, mas ainda assim a gente pode adorar a Deus em meio à tempestade. Eu tenho uma blusa que é muito legal, que fala que a nossa mente tem a imensa capacidade de transformar, de organizar o caos. E nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de desemprego, nesse tempo de incerteza, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que nós vamos ter sempre dificuldade na nossa vida. Sempre muitas coisas vão assolar a nossa caminhada, muitas coisas vão acontecer, mas na palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisamos crer e entender que Jesus já venceu o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a palavra que tem na palavra de Deus.
E é essa palavra que eu quero compartilhar com você. Apesar de todo o caos que está instalado no Brasil, no mundo, as recessões, o desemprego, a improbabilidade de certeza no futuro, no trabalho, na saúde mundial, nós precisamos crer em Deus. E isso é a fé. A fé que move montanhas, a fé que nos traz tranquilidade em meio ao caos, a fé que nos faz andar sobre as águas, a fé que nos traz a certeza que quando nós entregamos nossos sonhos, nossas incertezas, os nossos anseios nas mãos de Deus, Ele tem cuidado de nós. Então, querido,